Hoje é dia de quadro Rivalidades aqui no canal, estamos de volta e hoje é dia de Atlético de Madrid contra Real Madrid. Estão preparados? Então bora! O Derby de Madrid, como é chamado, o clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, é um clássico disputado na capital da Espanha. É um clássico aí, hoje em dia, muito importante, mas que nem sempre foi assim. De primórdios, o Atlético de Madrid não tinha um time e nem condições financeiras para bater de frente com a equipe do Real Madrid, sendo que sempre, ou praticamente sempre, perdia as suas partidas. Esse contexto em geral mudou a partir do momento que o técnico Diego Simeone entrou no Atlético de Madrid e começou aí a fazer mudanças estruturais dentro e fora de campo pela equipe do Atlético. A partir desse momento foi quando o Atlético de Madrid começou a novamente disputar a Liga dos Campeões, a Europa Liga, a própria La Liga e disputar de frente a Copa do Rei. Sempre tem aquela vontade gigantesca dos torcedores do Atlético de Madrid de chegarem ao patamar do Real Madrid, já que são duas equipes hoje muito grandes, mas que na verdade ainda não tem aquela comparação, já que o Real Madrid é muito mais vitorioso. Os números desse clássico não mentem, o Real Madrid é sempre aí o que tem mais vitórias, seja no Santiago Bernabéu, seja no Vicente Calderón ou agora no Wanda Metropolitano, o novo estádio do Atlético de Madrid. Todos são 148 vitórias do Real Madrid e 72 apenas do Atlético de Madrid. Foram jogados 286 jogos até o momento e foram feitos 871 gols. A partida até o momento da gravação foi em 2019 com uma vitória de 1-0 do Real Madrid. O jogo foi disputado em dia 28 de fevereiro de 1905. O resultado foi um empate de 1-1. A maior goleada que a equipe do Real Madrid fez no Atlético de Madrid foi um 5-0. O Atlético de Madrid também conseguiu um 5-0 contra a equipe do Real Madrid. Até a década de 1970 os números eram muito parecidos entre vitórias, empates e derrotas. Entre Real Madrid e Atlético de Madrid eram números muito idênticos, muito parecidos mesmo. Mas a partir desse momento começou a decair a qualidade do futebol do Atlético de Madrid. E foram cada vez se afundando até chegaram a jogar uma segunda divisão. E isso aí impactou muito e o Real Madrid começou a alcançar inúmeras vitórias. A Copa do Rei, a Copa da Espanha, eles já se enfrentaram em 5 ocasiões e o Atlético de Madrid leva uma vantagem absurda nessa competição, sendo que ganharam 4 vezes das 5 e o Real Madrid ganhou apenas uma. Então, na Copa do Rei, é uma das poucas vezes que o Atlético de Madrid se sobressai em cima do Real Madrid. Na Supercopa da Espanha, eles se enfrentaram apenas uma vez em 2014, sendo que quem levou a melhor também foi o Atlético de Madrid, mostrando a sua força no cenário nacional quando se fala em Copas. Empatou a primeira partida em 1-1 e ganhou a segunda por 1-0. Daí chegamos à competição tão aguardada por qualquer clube da Europa, a Champions League. Tivemos aí jogos recentes e que o Real Madrid levou a melhor, mas calma, a gente já chega lá. Vamos primeiro falar aí do primeiro confronto que essas duas equipes tiveram em uma Champions League. Foi na temporada 1958-1959. Foi numa semifinal, onde o primeiro jogo tinha dado 2-1 para o Real Madrid e o segundo 1-0 para o Atlético de Madrid. Tiveram que refazer um terceiro jogo para decidir quem ia passar de fase. E aí, os blancos levaram a melhor, o time merengue ganhou a partida em Zaragoza. Na temporada 13 e 14, o Derby de Madrid se tornou o primeiro clássico citadino aí a jogar uma final de Champions League, o que ficou marcado na história. E que jogo, meus amigos! O empate de 1-1 levou tudo para a prorrogação, quando todos imaginavam que ia ter uma decisão por pênaltis, os torcedores praticamente iam infartar, mas acabou não acontecendo. Uma vitória de 3-0 na prorrogação para o Real Madrid acabou mudando tudo. Na temporada 14 e 15, eles novamente se enfrentaram pela Champions League, dessa vez numas quartas de final. O primeiro jogo acabou em 0-0. No jogo, o Real Madrid ganhou de 1-0 e passou de fase, mostrando que na Champions League é eles quem mandam. Como sempre tem um pouco a ver as questões de torcida com os clássicos aqui, não é diferente. E eu quero trazer um pouquinho de informações sobre as torcidas de ambas as equipes de Madrid. O Real Madrid é de uma classe aí um pouco maior, uma classe aí um pouco mais rica, Desde os seus primórdios é uma classe aí mais gourmetizada, digamos assim. Dá pra falar gourmetizada? Não sei. Já o Atlético de Madrid é uma classe de operários. Então é uma classe aí, digamos, mais pobre. Já hoje em dia é um pouco diferente, já que mudou um pouco todas essas questões.
aí, né, o Real Madrid, ele passou a ter um gosto mais popular e ter muitos torcedores das classes mais pobres torcendo para ele, e o Atlético de Madrid aí já tem um número mais elevado do que o Real Madrid quando se fala aí em torcedores em pesquisas feitas em bairros de gente mais rica, né, bairros nobres da Espanha. Já no campo político, que lá na Europa tem muito essa questão das suas torcidas organizadas fazerem parte de algum grupo político, ambos são aí eleitores de extrema direita. De acordo com uma pesquisa feita em 2002, o Real Madrid tem 38% de torcida na Espanha, sendo a maior da Espanha. E o Atlético de Madrid se encontra em terceiro com apenas 5%. Tu vê aí, né, o penhasco que tem entre essas duas equipes, né? Apenas na cidade de Madrid, o Real Madrid tem 70% da preferência dos torcedores, enquanto o Atlético de Madrid tem 19%, né? Sabe aquela pergunta que eles fazem, se vale ganhar o Mundial sem ter a Libertadores? Aqui se encaixa perfeitamente. O Atlético de Madrid tem uma Copa Intercontinental, que é considerado o Mundial de Clubes, mas não tem uma Champions League. Então, rapaziada, eu acho que é isso, né? Isso que temos aqui para falar sobre esse clássico. Muito obrigado por vocês terem assistido, valeu!